trocou. E amanhã, gente, amanhã também é o aniversário dele, 40 anos de idade. Aleluia, não parece. Corpinho de 39,5. Glória. 20. E 20 anos de ministério. Metade da vida dele é no ministério pastoral. Amém? Glória a Deus. E antes da gente receber essa palavra que Deus já colocou no coração dele, vamos orar pela vida dele. Pai, nós te agradecemos pela vida desse homem que o Senhor nos presenteou como amigo, como pastor para essa cidade. Um homem, Senhor, que tem cuidado da sua casa, da sua família, da sua esposa, seus filhos, do seu ministério, da igreja que o Senhor confiou a ele. Pai, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre ele chuvas de bênção, Pai. Que o Senhor derrame sobre ele, Senhor, algo sobrenatural, Pai. Pelo seu aniversário de vida e também pelo seu aniversário de ministério, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar a unção, que o Senhor possa, Senhor, transbordar através da vida dele. Que o Senhor possa usá-lo, Pai, para conduzir a tua igreja, a tua noiva, Pai, ao grande dia. Nós te agradecemos, Pai, que nessa noite o Senhor use a vida dele para falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Amém. Deus abençoe. Parabéns por tudo aquilo que foi edificado ao longo desse ano. É 1 hora ou 2? 2 horas. É umas coisas que eu não estou acostumado. Disseram, chegar e falar assim, pastor, nós temos água normal e água de coco. Qual é melhor? Eu disse, a água normal é 1 hora de pregação. A água de coco é 2 horas de pregação. Aí já disseram que é água de coco. Então se prepara, tá bom? É sexta-feira, é tudo tranquilo, tudo em paz. Queridos, parabéns, Luciano, Antonielli, parabéns, Deus abençoe, igreja. Eu me lembro quando estiveram na igreja nos servindo lá também, no louvor, lembra disso? Deu quase 1 mês lá com a gente. E foi uma benção, não foi? Lembrou, cara? Eles estiveram lá com a gente. E são essas conexões que nos fazem ir caminhando em unidade e servindo ao Senhor. Mas o que nos trouxe aqui, de fato, é a palavra de Deus, é esse tempo que nós queremos compartilhar com vocês. Eu pedi para você pegar aí a sua Bíblia, você trouxe ela? Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo 12, e o verso de número 11. Amém? Já me deu trabalho, porque agora disseram, lá, pastor, tem um retorno que dá para a gente ver. Como é que faz o retorno desse? Olha lá. O Luciano é o homem dessas coisas, é ele que... Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? Eu vou repetir a leitura. Aliás, vamos ler todo mundo junto? Será que você pode ler comigo? Apocalipse 12, 11. E eles... Não, vamos de novo. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram. Amém. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa casa que glorifica o teu nome. Oramos para que o Senhor seja manifestado através dela e que os teus filhos, Senhor, possam encontrar ao Senhor de uma forma tão sobrenatural,
que vidas sejam transformadas, famílias sejam mudadas, e que o Senhor seja exaltado diante de toda boa obra que será edificada através dessa casa. Abençoa os pastores, os irmãos, as irmãs, aqueles que foram inseridos, Senhor, ao longo desse ano, aqueles que serão inseridos no decorrer dos próximos anos, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles e que eles se alegram na boa mão do Senhor, operando e agindo através da vida de cada um deles. Fala conosco nessa hora, que a Tua palavra possa ser aquilo que nos abastecerá para a próxima temporada. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nos últimos anos, nos foi apresentado um evangelho, e fazendo uso daquilo que o pastor Luciano dizia, um evangelho metodológico, de estratégias, como se a igreja e a empresa fossem a mesma coisa, e que para a igreja funcionar de alguma maneira, você tinha que ter aquilo que todos tinham, e a consequência disso é que ela foi se distanciando do seu propósito original, e a igreja passou a caminhar de uma forma que Jesus já não era mais o centro da igreja. Aliás, alguns anos atrás eu me deparei com um livro chamado A Unção. Isso deve ter pelo menos uns 15 anos atrás. E nesse livro o autor já dizia, olha, se o Espírito de Deus fosse retirado da maioria das igrejas, elas continuariam fazendo o que fazem e nem perceberiam que o Espírito de Deus se ausentou delas. Por quê? Porque agora nós aprendemos a tocar, então não precisamos mais de Deus. Porque agora aprendemos a Bíblia, não precisamos mais da unção de Deus. Porque agora a igreja cresce de forma automática, não precisamos mais da unção de Deus. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que a igreja não é uma empresa que cresce pelo método, que funciona pelas estratégias. A igreja é uma instituição do céu para a terra, e é do céu que ela precisa receber o que ela precisa para crescer, avançar, prosperar e seguir adiante. É por isso que nós precisamos nos atentar para algumas questões aqui. E eu quero falar para você sobre algumas delas, e queria que você prestasse muita atenção naquilo que o escritor do Apocalipse disse aqui. Porque ele diz o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Se tem uma coisa que nós precisamos voltar a falar, voltar a mencionar, voltar a crer, a igreja brasileira precisa voltar a pregar, é sobre o poder e a autoridade do sangue de Jesus. Não existe nada maior do que o sangue de Jesus. Nós não ouvimos mais falar sobre o sangue, nós não ouvimos mais falar na autoridade que o Calvário conquistou, muito pelo contrário, tudo que nós vamos fazer não é mais pelo sangue de Jesus, não é mais através do sangue de Jesus. Por que há essa ausência do sangue de Jesus? Porque removemos a cruz do Evangelho. O Evangelho já não é mais um Evangelho de cruz, já não é mais um Evangelho que te conduz ao Calvário. Muito pelo contrário, nós temos tido um Evangelho que cria atalhos, desvios, para que nós não passemos pelo Calvário. E todas as vezes que um evangelho te desvia do Calvário, ele rouba de você a autoridade e o poder do sangue de Jesus. Mas eu vim aqui lembrar para você de que o sangue de Jesus ainda tem poder e autoridade.
É por isso que quando nós lemos o livro do Êxodo, eles estão cativos, 450 anos presos. Mas quando o Senhor chega para Moisés e diz: olha, hoje eu vou tirar a nação, hoje eu tiro o meu povo daí. Sabe, vocês vão separar um cordeiro. Ao 10º dia do mês, vocês separem o cordeiro. No 14º dia, vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vão pegar o sangue desse cordeiro e colocar no umbral da casa. À meia-noite passará o anjo por toda a terra do Egito. E o anjo da morte sobrevoando o Egito, quando passar pela casa marcada pelo sangue do cordeiro, ele passará por cima, e essa será a Páscoa do Senhor. O que eu quero dizer para você é que o sangue de Jesus não é colocado na testa, porque senão seria individual. O sangue do cordeiro é colocado no umbral, porque entrando pai, entrando mãe, entrando filho, estaremos guardados pelo sangue do cordeiro. É isso que o diabo fica tentando colocar para você, dizendo: olha, você vai na igreja, mas a família não. Você vai à igreja, mas a esposa não. Você vai à igreja, mas o marido não. Você vai à igreja, mas os filhos não. E você nessa noite precisa entender: Jesus não me marcou na testa, Ele colocou o precioso sangue sobre o umbral da porta, para se lembrar: todos os que estão na casa estão cobertos pelo sangue de Jesus. Crer no sangue de Jesus é crer no poder salvador do Calvário. O poder salvador do sangue. Quando o anjo passou, e aqui entenda o que é sangue de Jesus. Não é mais sangue de boi, não é mais sangue de cabrito, não é mais sangue de pomba, é o precioso sangue de Jesus. Quando o anjo passou, ele não bateu na porta dizendo: aí por acaso tem alguém que não está indo à igreja? Não, ele olhou para o sangue e disse: o sangue é suficiente para cobrir quem está aí dentro. Isso é graça pelo sangue de Jesus. Você se lembra quando os espias visitaram Jericó? Os espias, quando visitaram Jericó, entram na casa de uma mulher chamada Raabe. Sim ou não? Raabe. E quando eles estão sendo perseguidos, aquela mulher os guarda, os protege dentro da sua casa. E quando eles estão indo embora e dão para ela a mensagem que a cidade seria deserta, diz: por favor, lembre-se do que nós estamos tendo aqui agora. Ele disse: olha, quando você nos voltar a ver novamente, tudo isso será destruído. Mas eu quero fazer com você uma aliança. Coloque um fio de escarlata na janela, o fio vermelho. E quando Jericó foi invadida para ser destruída, aquele fio vermelho na janela, fazendo uma alusão ao sangue de Jesus, fazendo uma lembrança ao sangue de Jesus. A Bíblia diz que ela colocou o pai, colocou a mãe, colocou a família, e todos ficaram guardados dentro daquela casa, cobertos pelo sinal do sangue de Jesus. Por que nós não cremos mais em salvação? Porque não ouvimos mais sobre o sangue de Jesus. Precisamos ficar tentando convencer as pessoas, precisamos ficar tentando dizer: não, você precisa de Jesus. Não, vamos espalhar o sangue de Jesus e crer no poder salvador que Ele possui. É sobre o sangue de Jesus.
não é sobre uma estratégia de salvação, é crer no poder da obra do Calvário. Por que temos certeza da salvação? Porque a obra do Calvário não foi uma obra incompleta. Entenda, se Jesus morreu naquela cruz, e lá no Calvário Ele só cumpriu 99%, deixando 1% para que nós ainda fizéssemos alguma coisa, estaríamos perdidos. Mas no Calvário Ele disse: está consumado, completo, terminado. Quem vem depois não é para fazer alguma coisa, é para crer e desfrutar do que foi feito na cruz. É por isso que a mensagem de Paulo não era entendida. Que a mensagem de Paulo entrava em confronto com a lei, porque as pessoas não entenderam o propósito do Calvário. E Paulo foi atingido de tal maneira por essa mensagem, e por isso se tornou o pregador dos gentios. Porque creu naquilo que o sangue de Jesus fez. Precisamos ouvir, precisamos crer e precisamos falar sobre o sangue de Jesus. Diga para quem está do seu lado: o sangue de Jesus derramado no Calvário não alcançou apenas você, diga, mas alcançou toda a sua família. Sabe o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 12:11? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Não venceram simplesmente por causa de uma estratégia, não venceram porque tinha conhecimento, teologia, não venceram porque estavam em todos os cultos, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, porque o que nos dá vitória é o sangue de Jesus. Não se engane e nem se deixe enganar, porque toda vitória que não passa pelo sangue de Jesus não é vitória. Todo crescimento que não passa pelo sangue de Jesus não é crescimento. Toda vida que não passa pelo sangue de Jesus não é uma vida. Tudo aquilo que vale a pena precisa passar pelo sangue de Jesus. Precisa passar pelo Calvário. Tudo aquilo que não passa pelo sangue de Jesus não tem de fato a sua vitória garantida. É por isso que eu disse, a igreja de hoje é uma igreja que celebra vitórias sem passar pelo sangue de Jesus. São vitórias passageiras, são vitórias vãs, são vitórias que não permanecem, são vitórias que não são consolidadas, são vitórias de um êxodo que vive a cidade. Não existe um crescimento pelo sangue de Jesus. O que nós estamos vivenciando no Brasil é um grande movimento de pessoas que estão indo para lá e para cá. Onde é que é a igreja da vez? A igreja da vez é aqui. Onde é que é a maior conferência? A maior conferência é aqui. Onde é que tem o melhor isso? Não. Eu preciso estar onde o sangue de Jesus é proclamado. Eu preciso estar onde o sangue de Jesus é proclamado todos os cultos. E preste atenção, na maioria das vezes, não é na maior igreja, não é no melhor salão, mas é naquele lugar onde o sangue de Jesus é proclamado. As pessoas não querem mais a mensagem do sangue do Calvário.
Eu não quero, pastor, ouvir que eu preciso vencer pelo Calvário. Não, eu não quero isso. Eu quero um evangelho que me deixe viver como eu estou vivendo, da maneira como eu estou vivendo, e que alguém olhe nos meus olhos e diga: olha, independente do adultério, você é vitorioso. Independente da mentira, você é vitorioso. Independente de tudo aquilo de errado que você vive, você tem vitória. Mas eu quero dizer que não, porque quando o sangue de Jesus é derramado sobre a vida de uma pessoa, há uma verdadeira transformação, mudança de vida. O evangelho que remove o Calvário, retira da sua comunidade o sangue de Jesus. É por isso que o escritor bíblico diz: olha, vocês não foram comprados com ouro. Poderia ser muito caro, poderia ser uma grande quantidade, mas você não foi comprado com isso. Você não foi comprado com prata, você não foi comprado com nada corruptível dessa terra, mas você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Deus pagou um preço por você que a terra não tinha como pagar. Deus pagou um preço por você que não havia riqueza na terra que pudesse pagar. E isso foi pago, quitado no Calvário. Se queremos experimentar um caminho de vitória, de êxito, esse caminho precisa passar pela cruz. Existe uma vida antes da cruz e existe uma vida depois da cruz. Porque quando nós transicionamos do império das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor, cruzamos pela cruz. E quando passamos pela cruz, recebemos do sangue do Calvário. No sangue de Jesus há perdão de pecado. Eu vou dizer de novo: no sangue de Jesus há perdão de pecado. No sangue de Jesus há cura das enfermidades. No sangue de Jesus a libertação de demônios. No sangue de Jesus a libertação de cativos e cativeiros. No sangue de Jesus a restauração da família. No sangue de Jesus a transformação de ambiente. No sangue de Jesus a autoridade para pregar. No sangue de Jesus a autoridade para ministrar. No sangue de Jesus a autoridade para vencer a obra do diabo. Além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos falta o sangue de Jesus, aí a gente precisa de campanha. Nos falta o sangue de Jesus e a gente precisa do lenço mágico. Nos falta o sangue de Jesus, a gente precisa do vale de sal. Nos falta o sangue de Jesus e a gente precisa de amuletos, de arca. Mas quando nós entendemos a autoridade do sangue de Jesus, nós sabemos que Ele possui tudo o que nós precisamos para vencer. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus. Não existe vitória sem sangue. Não existe.
É zero a chance de uma vitória verdadeira sem derramamento de sangue. Foi assim desde o princípio. O problema é que o sistema sacrificial do Antigo Testamento era um sistema temporário. Isso significa que cada vez que morria um cordeiro, o cordeiro não apagava o pecado, ele cobria o pecado. É por isso que todo ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, precisava ser oferecido um novo cordeiro, para que aquele novo cordeiro cobrisse o pecado da nação por mais um ano. E dali um ano o cordeiro precisava morrer de novo. Por quê? Porque por mais sangue que se derramasse na antiga aliança, o sangue apenas cobria o pecado. Mas quando Jesus encarna, a mensagem de João Batista é: eis aí o Cordeiro de Deus. Não é mais como o Cordeiro da antiga aliança, não é mais como o Cordeiro que morria. Esse é o Cordeiro que não apaga, ele tira o pecado do mundo. Jesus não cobriu o pecado de ninguém. É por isso que Deus olha para nós e não nos mata hoje. Porque o nosso pecado não foi coberto, o nosso pecado foi removido. A nossa conta foi paga. E toda vez que Deus olha para nós, Deus não olha para você e diz assim: eu estou olhando o Luciano aqui. Não, Deus não olha Luciano. Como é o nome da senhora? Nete. Deus não olha a Nete. Toda vez que Deus olha do céu para a terra, Ele só vê o sangue do seu filho. Todos nós estamos debaixo da remissão de Cristo Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Mas só o sangue do Cordeiro, não, ele diz: e pela palavra do seu testemunho. Onde se tem ausência do sangue, também tem ausência da palavra. Como é difícil, pastor Luciano, ouvir as pregações de hoje. Em outros ambientes, seriam boas palestras. Em outros ambientes, seriam boas mensagens. Mas no púlpito não. No púlpito não é lugar de mensagem positiva. No púlpito não é lugar de autoajuda. No púlpito é lugar de evangelho de Deus. É lugar de Bíblia. Não é lugar para outra coisa. Nós não podemos permitir a ausência da palavra de Deus na nossa vida. Por isso o salmista disse: o meu prazer, Salmo de número 1, o meu prazer está na sua lei. Eu tenho prazer na sua lei e nela eu medito de dia e de noite. Nós temos um concerto a fazer. Mas esse concerto não vai acontecer sem que nós primeiramente tenhamos conhecimento da palavra. Porque é o conhecimento da palavra que vai me fazer ouvir e discernir a mensagem do Evangelho. O problema é que nós temos acesso à palavra e não meditamos na palavra. Temos acesso à palavra e não desfrutamos da palavra. Quando você pega Mateus capítulo 4, Jesus, o Filho de Deus,
revestido do Espírito, é conduzido ao Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, 40 dias depois de um jejum, com fome, aparece o tentador e diz: transforma essas pedras em pães. Jesus poderia ter feito qualquer coisa, mas ele disse: está escrito. Ele poderia ter tido tantas outras palavras e respostas, mas ele preferiu o que está escrito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Sabe o antídoto que nós precisamos para a nossa vida? É a palavra de Deus. É ela que é o combustível para a nossa vida. Tem dia que tudo está mal, irmão. Não caia na ilusão de que tudo vai estar bem todo dia. Tem dia que está mal. Tem dia que as coisas dão errado. Mas Senhor, eu sou crente, está tudo dando, vai dar errado. Vai dar ruim. Vai chegar a notícia ruim, o dia mau, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 6. O dia mau pode bater na porta e dizer: ei, cheguei. E nesse dia mau parece que tudo some, o mundo desaba, mas nos sobra a palavra de Deus. E a gente diz: meu Deus, os amigos se foram, mas a palavra ficou. A saúde foi embora, mas a palavra ficou. E nós nos agarramos a essa palavra. O nosso problema reside exatamente aí. Porque quando nós temos o dia mau, nós não temos para onde recorrer. Para onde vamos? Ficamos desesperados porque nos falta palavra. Pagamos caro. As pessoas estão pagando 2.000, 4.000, 6.000 para participar de encontros, para ouvir coaches falando: eu aprendi na Bíblia o que nunca ouviram de fato, como funciona. E aí você tem o Evangelho disponível para você poder ler e você não lê. Você tem a palavra e não desfruta dela. Diz: pastor, mas eu leio e não entendo. Então leia de novo. Medita de novo. Diga: Senhor, eu estou lendo a palavra e não estou entendendo, me ajuda. O Netflix foi inventado só para você ter uma prova de que você consegue ficar mais de 40 minutos em um lugar e não dormir. Ah não, pastor, porque eu começo a ler a Bíblia e dá um sono. Ah, porque eu começo a ler a Bíblia, pastor, e parece que os olhos ficam pesados, eu não entendo, eu não enxergo. Não, Netflix está aí para te mostrar. Você consegue assistir uma temporada no final de semana. Eu vou maratonar, a gente vai maratonar esse final de semana. Assim, maratona o Antigo Testamento. Maratona as epístolas de Paulo. Diz assim: eu não saio daqui enquanto não terminar o que Deus quer ministrar no meu coração. Não existe vitória se não houver palavra. Não existe uma vida vitoriosa sem Bíblia. Não existe resistir ao dia mau e ao diabo se não houver Bíblia na nossa vida. Cada vez que eu paro para ler a Bíblia,
parece que algo novo sempre salta aos nossos olhos. E eu paro e digo, meu Deus, mas eu já tinha lido isso, como é que eu não tinha visto, como é que eu não tinha entendido? Porque essa é a grandeza da palavra. Esse é o propósito da palavra. Para algumas pessoas, uma palavra como qualquer outro livro. Mas para nós, uma palavra viva. É por isso que nós ficamos desesperados. Não, eu vou atrás do profeta. O profeta tem que falar comigo. O profeta tem que revelar meu RG. O profeta tem que revelar o meu nome, o meu endereço. Aí você vai ver, essa pessoa não conhece nada de Bíblia. Porque quando você quer ouvir a Deus, você abre a Bíblia. Eu vou falar de novo, para ficar bem gravado. Quando você quer ouvir a Deus, você abre a Bíblia. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Quando você abre a Bíblia, você lê a expressão seguinte, dizendo assim: e veio a palavra do Senhor. Quando você lê a Bíblia, você sabe que quando Deus quer falar, você não precisa ir. Ele traz a palavra até você. Você não precisa. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Ezequiel, e veio a palavra do Senhor a Isaías, porque é assim que Deus faz. Uma vida vitoriosa, construída por intermédio da palavra de Deus, onde há presença do sangue de Jesus, a presença da palavra do seu testemunho. E por último, o verso termina dizendo, Apocalipse 12:11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e por último, o texto diz, e não amaram as suas vidas até a morte. Quando o sangue de Jesus é derramado sobre a nossa vida, quando nós temos uma vida de entendimento bíblico, tudo isso gera em nós, a minha vida já não é mais minha. O apóstolo Paulo diz, a vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não se trata mais do que eu quero, porque se tratasse do que eu quero, eu já teria chutado o balde. Não se trata mais do que eu penso, porque se tratasse, eu já teria pensado 1001 coisa, mas se trata do Cristo que habita em mim. É por isso que o texto diz, eles não amaram as suas vidas até a morte. Isso é estar disposto a viver uma vida de morte, de renúncia, de tal maneira que nem a morte nos faria se distanciar do amor que está em Cristo Jesus. Não é coisas muito distantes. Esses últimos dias, né? Praticamente o mundo todo assistindo 2 guerras, sendo noticiada, sendo vinculada. Mas essa última notícia da mãe e dos filhos que foram entregues pelos terroristas, nos leva a olhar e dizer, Senhor, será que nós estamos prontos para viver isso e continuar honrando ao Senhor?
Será que o nosso coração está derramado ao Senhor de tal maneira para experimentar essas coisas e continuar amando como o Senhor amou? Assistimos a irmã saindo do culto, entrando no carro, o carro sendo roubado e depois a notícia dela morta, saiu do culto. Pessoas que a gente olha e diz, meu Deus. E fica-se uma pergunta no nosso coração. Porque daí a gente olha e diz assim, hoje não, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, hoje eu estou cansado. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse que qualquer indisposição nos tira, nos rouba, nos leva embora, nos faz abandonar tudo? Ele disse, eles não amaram a sua própria vida. Há momentos que nós vamos parar e vai dizer assim, esse aqui é bom, então aumenta mais 1 hora, porque a água é boa. Não vou dar para você não. Senão ele vai começar a cantar, Vitor, aí vai... Jesus disse, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A gente quer seguir a Jesus, mas a gente se esqueceu que para segui-lo precisa negar a si mesmo. E para negar a si mesmo precisa estar na cruz. É por isso que esse momento do culto, como é que chama esse momento do culto aqui? Esse momento que nós estamos aqui, como é que ele chama? Pregação. Fala para o seu irmão, esse momento do culto chama pregação, vai para ele. Eu não vim aqui para alegrar você, não é meu papel, porque o meu papel é pregador. Sabe o que é o pregador? O pregador é aquele que você vem com o prego frouxo. Vem cá, pastor Vitor, ajuda eu. O pastor Vitor está com o prego frouxo. E ele veio aqui dizendo assim, Senhor, amanhã não tem jeito. Amanhã eu pego aquele homem. Amanhã ele não me pagou. Aí ele vem no culto. Aí vem o pregador. O prego está frouxo, ele está pronto para descer da cruz. E o pregador vem. Não pode descer da cruz. Esse é o momento da pregação. O momento da pregação é, se você pudesse, você desceria, mas não pode. E prega. Não é para dar risada o culto. Se você quer dar risada, você vai no circo. A igreja você vai para ser pregado na cruz e não descer dela. Se não fosse o culto, eu teria ido embora. Aí veio no culto e me pregou para permanecer. Aquele que quiser ser, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Eu vou convidar você a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. E à medida que os nossos irmãos cantam essa canção, se você entendeu, e você diz, pastor, de fato, eu preciso de uma vida vitoriosa, mas uma vida vitoriosa pelo sangue, pela palavra e pelo testemunho de vida. Então, enquanto eles estiverem cantando, você vai se colocando de pé.
E nós queremos clamar juntos. Eu não quero orar por você, mas eu quero orar junto com você. Mas fique com a tua cabeça curvada, e à medida que você entende, isso foi para mim, eu preciso tomar uma posição hoje. Então durante a canção você vai se colocando de pé, dizendo: Senhor, eu preciso crer mais no sangue de Jesus, crer mais na palavra. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e deixa o Senhor falar com você.